Estou numa posição um pouco bizarra, que é a seguinte: na tradição portuguesa, quando se discorda, acha-se mal. Ou seja, acha-se mal, tende-se a desvalorizar aquilo que se discorda. Eu não pretendo, em nenhum momento, desvalorizar o valor deste ensaio, no fundo é um ensaio, mas discordo dele profunda e intimamente, se é que isso pode dizer. Praticamente, com as asserções, com as conclusões, já, e em alguns aspectos com a análise. São coisas de caráter diferente. Mas como é suposto a gente estar aqui nesta discussão, eu vou exatamente dizer quais são as minhas objeções em relação, insisto de novo, sem que isso implique qualquer desvalorização do interesse e do valor do livro. É uma coisa que a gente às vezes mistura, não tenho nenhum interesse em misturar. Quando eu vi o título, como costume o título, teve este aspecto provocatório antes de ler o livro. Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos, a minha primeira ideia, que aliás depois retomo no fim, foi a última coisa que eu quero é ter Deus ao meu lado. Primeiro porque a tradição de Deus ao lado é normalmente péssima, serve para todos os lados, e eu, não sendo laico e agnóstico, e de uma forma de agnosticismo que não tem drama, porque há muitos agnósticos que têm drama por não acreditar. Eu não tenho nenhum drama por não acreditar. Portanto, é para mim uma matéria de bastante calma e espero mantê-la até ao fim da vida, onde normalmente as pessoas costumam hesitar nessa situação. Portanto, a tensão da fé ou a tensão religiosa é bastante alheia. E, portanto, do ponto de vista subjetivo, neste aspecto da religiosidade, eu interessava-me a parte analítica. Mas o livro tem uma coisa interessante, que é essencialmente um estudo analítico sobre um problema que é suscitado desde as primeiras páginas e conclui de forma completamente distinta da análise anterior, ou seja, conclui com um impasse, que o próprio autor nomeia. E é, aliás, na altura em que o autor fala de Deus, referindo-se a ele ou a ela em maiúsculo, ou este ou esta em maiúsculo. E isso é interessante, porque enquanto que na parte analítica se fala mais de teologias do que do divino ou de Deus, nas conclusões conclui-se com uma frase sobre Deus, que é uma frase de dúvida. A frase final é uma frase de dúvida. Será que Deus não produziu o politeísmo? Ou seja, ou são os homens que de alguma maneira reinventam o divino através de uma forma que a si próprio nega? Portanto, na realidade, o livro termina com uma pergunta de caráter existencial depois de 100 páginas de caráter analítico, e isso é interessante. Portanto, as conclusões não têm necessariamente a ver com muito daquilo que é a análise do conjunto do livro, mas remetem para uma questão que é subjetiva, pessoal, de fé. É muito interessante ver, de facto, como Deus é nomeado da forma canónica, em maiúsculas. No fim, enquanto antes disso se faz essencialmente uma análise de um problema que é um problema interessante, que é a compatibilidade das concepções dominantes quanto aos direitos humanos, principalmente depois da Revolução Francesa, com a irrupção de Deus através de teologias políticas na fase final do século XX e no século XXI. Porque, de facto, é um problema complicado resolver para quem, por um lado, mesmo que indiretamente reconheça mérito moral, chamamos assim em geral, numa certa enunciação dos direitos humanos, mesmo na sua desigual distribuição, e, embora conteste a interpretação clássica, normativa e positivista dos direitos humanos, mas depois, quando tem que incorporar, por via em grande parte de uma interculturalidade, a experiência das teologias, defronta-se com um problema complicado. E o livro é uma tentativa de resposta a esse problema. Como é que se compatibiliza a entrada do divino na política e como é que ela se relaciona com o problema dos direitos ou
de uma forma ainda mais lata, mas apesar de tudo mais simples de resolver, com o problema do sofrimento injusto, que é uma forma que me parece bastante correta. O problema do sofrimento injusto não é a mesma coisa do que o problema dos direitos humanos, é outro problema. E toda a análise, e aqui as minhas divergências quanto à parte analítica centram-se essencialmente em dois aspectos. Acho que há, e depois podemos discutir, uma objetiva menorização do problema da mulher no Islão, ou seja, apesar de ele ser enunciado, apesar de haver uma tentativa de enunciar uma espécie de feminismo islâmico, a verdade é que a concepção patriarcal e de propriedade, que em muitos casos existe a mulher no Islão, do meu ponto de vista, não é inteiramente resolvida na parte analítica quando se analisam as teologias do Islão. Como, aliás, também penso que se dá um efeito que pode induzir em erro ao citar um conjunto de teólogos e de autores, em alguns casos não apenas teólogos islâmicos, que estão muito mais à margem do que é o Islão praticamente em todo o sítio, do que estão, por exemplo, os teólogos da libertação em relação ao cristianismo. Apesar de tudo, a teologia da libertação teve um papel importante, por exemplo, no Brasil, na América do Sul, mesmo em África e tudo. Enquanto que aquilo que seria o seu equivalente no Islão é profundamente minoritário, praticamente em todos os países. Bastante minoritário. Não tem, nem nunca teve em nenhum país, um papel, quer na hierarquia, quando ela existe, por exemplo, no xiismo, quer no sunismo, da questão se coloca de forma diferente. Isso é uma objeção de caráter analítico. Qual é o meu problema? É que eu dificilmente me reconheço em muitas das premissas básicas do livro. Eu acho que há, por exemplo, uma desvalorização da liberdade entendida como sentimento individual a favor da libertação. Não é necessariamente a mesma coisa. Eu penso que há uma clara desvalorização da democracia. Mas isso há uma valorização da comunidade, para a qual eu confesso que acho que os últimos 300 anos, principalmente da experiência europocêntrica, chamemos assim, me deu uma liberdade que eu não tinha antes. Eu não quero nem aldeias globais, nem solidariedades mecânicas, nem viver num terreno pastoso com os meus vizinhos em nome de qualquer princípio de comunidade. Não, prefiro... acho que é um fator de emancipação, mas isto são questões de filosofia política e de opções políticas. Eu não prefiro, apesar de tudo, o lento caminho, complicado, complexo, da individualidade, que deve muito, não apenas à política, mas à literatura. Por exemplo, se não houvesse o romancismo russo, se não houvesse o teatro de Ibsen ou de Strindberg, se não houvesse se não houvesse Balzac, se não houvesse um conjunto de autores, e ao mesmo tempo, se não houvesse, apesar de tudo aquilo que neste livro é criticado, que é o fenómeno de laicização das sociedades ocidentais, Boaventura Sousa Santos associa a um status quo, ou seja, tem uma interpretação negativa da laicização das sociedades ocidentais. Em vários momentos, eu posso citar aqui o livro, em vários momentos, a questão é colocada nestes termos. A expulsão de Deus do espaço público e a criação de um espaço privado assente na individualidade ajudou a hegemonia capitalista. Ajudou, se quisermos, à estabilização de um certo status quo que acaba por ser indiretamente castrador das liberdades, da libertação e acaba por estar a favor da manutenção das injustiças e do sofrimento. E desse ponto de vista, há aqui uma questão complicada, complexa, que eu reconheço que é muito difícil de resolver,